Dando continuidade ao processo de contagem. Então, quantas vezes essa tampa dessa caixa, ela cabe aqui? 1, 2, 3, 4. Então, 4 vezes 35 vai dar um total de 140, que vai ser o volume dessa nova caixa formada aqui a partir da desconstrução dela. Observe que essa placa de 35, ela fecha a caixa. Ela é justamente uma das partes laterais dela. Então, observe. A gente pode fazer o encaixe aqui, ó. Encaixá-la direitinho. Pronto. Então, a nova caixa foi formada. A partir de uma caixa, a caixa inicial, ela é desconstruída até o momento de eu construir uma nova caixa, que foi essa aqui, com um volume de 140. Volume de 140. E a partir desse volume de 140, é possível encontrar esse volume aqui, já que o volume inicial dessa caixa aqui é 490. 490 menos 140, eu vou ter 350, que é o volume dessa caixa aqui. Porque essa tampa aqui, ela cabe 35 vezes em cada uma dessas unidades aqui. Essa tampa 35 vezes. Então, 35 vezes 10, foram 10 unidades aqui, vai dar 350. 350 com mais esse volume aqui, que foi 140, vai dar 490, que é o volume total dessa caixa aqui. Observe que de uma caixa maior, eu obtive outras caixas menores. E para que serve, então, a construção dessa caixa menor? Que objetos eu posso guardá-los aí dentro? Que cabem aí dentro? Então, foi possível fazer o processo da reciclagem da caixa? Ao invés de jogar fora, houve um aproveitamento da caixa para se usar outras coisas? Então, esses questionamentos, eles levam o aluno a compreender e entender a construção dos objetos. Então, que os objetos, eles não foram construídos à toa, que eles têm uma intenção, que eles foram determinados para algo. Então, por que usar, por exemplo, 2 caixas para se fazer o celular? Por que não se usou apenas uma? Porque houve necessidade de ter uma por fora e outra por dentro. Qual a intenção da empresa em fazer esse formato dessa caixa? A intenção dela de fazer a construção de 2 caixas? Qual foi o custo e o benefício desse trabalho? Então, tudo isso você percorre campos de economia, da engenharia, da história, da geografia, da localização, porque ele foi construído daquela forma, qual a intenção de ser construído o celular para isso. Essas novas construções que eu fiz aqui, que além de envolver saberes do campo da matemática, eu vou envolver saberes da história, da geografia, enfim, da economia, das ciências, quando você trabalha no processo também da reciclagem, e você vai observando que você vai unindo essas peças aqui, elas vão ser análogas ao material dourado. Uma unidade de medida, uma unidade e o número de vezes que cada uma placa dessa vai caber nessa para formar o volume da caixa. Então, houve o cálculo de volume somente pelo processo da contagem, não houve necessidade de usar a fórmula. Então, fazer esse processo da aritmética para chegar na álgebra intermediando pelo processo da geometria. Nem precisa nesse formato aí de desconstrução e reconstrução da caixa, o aluno entender o que é um paralelepípedo. A partir do momento que ele desconstrói, reconstrói, acha o volume, acha a área dessa caixa aí, ele vai entendendo por que isso forma então um paralelepípedo. Por que se formou então um paralelepípedo? Qual a intenção desse paralelepípedo? Então ele vem da desconstrução, da reconstrução para poder entender esse conceito de paralelepípedo.